Olá, bom dia para você que está conectado aqui com a gente em mais um webinar de Conversa com a Vext. Sou Gabriela, da área de Comunicação e Marketing, e hoje vou estar por aqui nos bastidores, dando suporte e passando as primeiras informações do nosso evento. Vou começar apresentando a vocês a nossa agenda. Teremos mensagens iniciais, desempenho dos investimentos em 2022, cenário previsto para 2023, nova janela de perfis de investimentos, dúvidas e o encerramento. E quem vai estar aqui hoje com a gente é a nossa diretoria executiva. Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext, Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças, e Cristiano Verardo, diretor de seguridade, relacionamento e tecnologia. Agora eu vou passar algumas informações técnicas antes de começar o nosso evento. Vamos lá, as perguntas devem ser enviadas por meio do chat, nesse primeiro ícone aqui destacado. Nós vamos responder o máximo de perguntas dentro do nosso tempo. Por isso, eu peço que priorizem as perguntas que sejam relacionadas aos pontos que serão abordados aqui. Se você tiver algum problema de conexão, é simples, é só sair e entrar novamente no mesmo link. E caso seja necessário, nós temos também aqui na plataforma uma funcionalidade de acessibilidade para a legenda. Basta clicar nesse segundo ícone. E, por fim, gostaria de avisar que esse evento está sendo gravado e que será disponibilizado para todos vocês. Antes de passar a palavra para o nosso diretor-presidente Mauro Figueira, vamos apresentar um pequeno vídeo para que vocês possam conhecer algumas conquistas da Vext no ano de 2022. Uma boa webinar a todos vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, tendo essa conversa sobre a Vext, junto a vocês, são nossos participantes assistidos. Vocês viram aqui um vídeo com os nossos principais destaques do ano. Vou compartilhar com vocês aqui mais 2 slides. Primeiro, lembrando aqui que nós estamos hoje presentes na vida de 21 mil pessoas, além dos seus, obviamente, dos seus beneficiários, seus dependentes. Ajudando essas pessoas a construir seus sonhos para ter um futuro melhor. Para isso, nós estamos administrando um patrimônio de 3,8 bilhões de reais, e essa nossa gestão gerou uma rentabilidade de 260 milhões de reais em 2022. Recebemos contribuições da ordem de 280 milhões de reais, tanto dos participantes quanto das nossas patrocinadoras. E distribuímos 115 milhões de reais em benefícios para todos aqueles que já estão usufruindo dos benefícios de terem construído uma previdência de longo prazo. Mas também estamos ajudando aqueles que ainda estão construindo patrimônio, através do empréstimo consciente. E em 2022, disponibilizamos cerca de 35 milhões de reais nesse programa de empréstimo. Como a gente mencionou no vídeo, vou destacar para vocês aqui a questão da governança da conformidade,
que é um pilar muito importante na nossa estratégia. Nós tivemos a nossa recertificação da ISO 37001, lembrando que nós temos essa certificação desde 2019, ela tem validade de 3 anos. Então, no ano passado, nós fizemos a recertificação por mais 3 anos, demonstrando nosso compromisso em manter a governança e a conformidade dentro da nossa estratégia como um dos pontos principais. Eu quero compartilhar com vocês também a nossa visão de futuro, discutida em profundidade e alinhada com o nosso Conselho Deliberativo, que é ser reconhecida pela excelência e segurança na administração de soluções e previdência, com atuação ética, íntegra e transparente, e como uma referência para o setor. Então, essa é a forma que nós trabalharemos, essa é a nossa visão, nossos objetivos junto a todos vocês. E por falar em transparência, quero trazer aqui uma atualização sobre a nossa taxa de custeio administrativo. Nós temos aí, fizemos um comunicado no final de ano, a taxa reduzindo de 0,78% para 0,70% ao ano, e aqui eu quero dar uma parada para esclarecer novamente para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir os webinários anteriores, um pouco sobre como nós estamos enxergando a nossa taxa de custeio. A Vext ela tem enfrentado aí uma ação tributária desde 2016, e é uma ação que envolve o setor como um todo, não só a Vext. Portanto, nós entendemos, nossa opinião jurídica, nossa opinião setorial é de que essa ação ela não tem mérito e que nós temos aí, então, o direito de brigar para preservar o nosso patrimônio, que é o patrimônio de todos vocês. Infelizmente, em 2021, nós tivemos uma perda na esfera administrativa e decidimos, então, levar isso para a esfera judicial. Para levar na esfera judicial, é preciso que nós tivemos que fazer um depósito judicial e também constituir uma contingência para outras ações que podem ocorrer ainda, estão no nosso monitoramento. Por isso, foi necessário aumentar a taxa de custeio. Então, ano passado ela foi 0,78, esse ano ainda está sendo 0,70, esse ano nós concluímos a constituição desse fundo, ano que vem isso não será mais necessário, e aí nós retornaremos para um patamar aí próximo a 0,50, 0,45, que era o que a gente tinha historicamente. E aí reforçar um ponto aqui importante, é que como setor e como opinião jurídica, nós temos bastante segurança no mérito da nossa ação. Todo esse processo seguiu a governança da Vext, passou aí pelo Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, com apoio jurídico, tudo isso para dar muita segurança no nosso dever aí junto a todos vocês. Fiz questão de trazer essa atualização, reforçando o quanto a transparência é importante, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, nosso diretor de investimentos e finanças, que vai falar dos nossos resultados. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Mauro. É um prazer estar com vocês novamente aqui na conversa com a Vext. Então, a ideia é trazer rapidamente aqui para vocês quais são, né, as principais variáveis que mexeram com o humor, né, do mercado, não só no Brasil, como no mundo, sem entrar em muitos detalhes, né, porque realmente a agenda é complexa, a gente ainda quer trazer os resultados, mas só pincelar para vocês aqui os principais variáveis, né? Então, tivemos aí que no Brasil, né, uma subida de juros muito acentuada nos últimos 2 anos, né? E é interessante quando a gente olha o histórico, a gente olha aquele relatório Focus do Banco Central. Em dezembro de 21, a expectativa da Selic no final de 22 era na casa de 11%. A Selic acabou fechando em 2022 em 13,75%, então realmente superou aí as expectativas iniciais do mercado, né? Tivemos também a desaceleração da inflação, medida pelo IPCA aqui no Brasil. Lembrando que o IPCA chegou a ficar ao longo de 2022, em períodos de 12 meses, né, chegou a ficar acima de 2 dígitos, mais de 10%, acabou fechando na casa de 5,8% o IPCA, acima da meta da inflação. Isso gerou um pouco de desconforto no mercado. A própria questão da economia, atividade econômica no Brasil, que iniciou o ano de 22, a expectativa era um crescimento do PIB abaixo de 1%, na casa de 0,4%, e acabou surpreendendo positivamente. Provavelmente vai fechar na casa aí de 3% de crescimento do PIB em 2022, superou bem as expectativas, isso trouxe um alento, de certa forma. A gente também viu o mercado, né, de trabalho no Brasil
aquecido, né? Os números do CAGED, recém-divulgados, mostram que tivemos um saldo positivo de mais de 2 milhões em carteira assinada, então um aquecimento no mercado de trabalho que está muito em linha com o próprio crescimento da economia. E também, diferente das expectativas iniciais, que tinha alguma preocupação com o controle de contas públicas e endividamento público, o ano acabou ficando um pouco mais tranquilo, embora já tenha sinalização ali, ao longo de 22, as preocupações, né, de questão fiscal no Brasil foi muito reforçado, e aí, principalmente no segundo semestre, já muita sinalização negativa já para 2023 em relação à questão fiscal do Brasil, né? No ambiente político no Brasil, né, todos viram, né, e a gente está falando de, basicamente, tivemos uma paralisação da agenda, né, de reformas estruturantes, né, basicamente o foco foi todo ele, principalmente no segundo semestre, nas eleições presidenciais, que foi altamente polarizada e a mais apertada, justa ali da história recente, né, isso trouxe uma atenção maior, né, dos agentes de mercado, a questão política no Brasil. Aí vimos também, ao longo do ano, uma série de conflitos entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, né, que também atrapalhou um pouco a agenda. E depois das eleições, no final do ano, também uma expectativa de como seria aí a dinâmica política em 2023, uma vez que houve alguma alteração aí na composição do Congresso, né, em termos de partidos, né? Então, esse aqui foi um pouco o panorama Brasil, né? E como a gente não está isolado no mundo, a gente está falando que o cenário externo também afetou, né? Então, uma variável importante que mexeu com o humor aí do mercado foi a guerra Rússia-Ucrânia, certamente aí afetou a dinâmica dos investimentos, a questão inflacionária, pressão sobre o preço, né, de energia, lockdown na China e a crise imobiliária, lockdown, a China ainda, talvez um dos últimos países aí que estavam ainda com um fechamento relevante aí das suas atividades, né, e isso vai mudar isso para 23, a gente vai falar um pouco disso também, mas isso afetou, de certa forma, o próprio crescimento econômico mundial e as expectativas. Tivemos aí uma subida de juros também nas principais economias, nos Estados Unidos também, e isso já também sinalizando e afetou também o próprio comportamento no mercado, a sinalização de uma desaceleração da economia global, né? Não só Estados Unidos, mas Europa e outros países, embora, como a gente também notou muito no mercado, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, apesar dessa questão de desaceleração da economia, o mercado de trabalho fortalecido, que pressionou ainda mais a inflação, né? Então, resumindo o cenário de 2022, né, essa é vamos dizer, quase que um consenso aí dos agentes de mercado, dos gestores que a gente atua, foi um cenário ruim, né? Principalmente para ativos de risco. Por exemplo, no Brasil e no exterior, as bolsas foram prejudicadas, o mercado de títulos públicos também e títulos de crédito nos Estados Unidos também sofreu bastante, a gente vai ver isso nos nossos resultados, né? Então, Vinícius, agora, sim. Vinícius, só fazer um comentário aqui, tá perfeito, só para agregar aqui uma informação interessante. A gente viu uma apresentação aí do JP Morgan semana passada, onde eles fizeram um estudo do retorno anual das carteiras de renda fixa e renda variável no mundo. E ano passado foi o primeiro ano, depois de quase 50 anos, que tanto a renda fixa quanto a renda variável foram negativas. Ou seja, nos últimos 50 anos, ou a renda fixa e a renda variável eram ambas positivas, ou quando uma era positiva, a outra era negativa. Então, em 2022, ambas foram negativas, aí refletindo os efeitos no mercado internacional desse cenário aí que o Vinícius está contando para a gente. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente compõe, né, esse cenário econômico, político, a gente traz aqui para os resultados da Vext, né, dos investimentos que a gente gere aqui. Então, olhando primeiramente o gráfico das classes, né, lembrando que a Vext conta com 10 perfis de investimento, cada perfil de investimento tem uma alocação nessas 8 classes de ativos, e aí a composição, né, da cesta, né, que a gente monta aqui de forma estruturada, macroalocação, a gente
consegue olhar o desempenho aqui das classes, que são composições, né, de tipos de ativos, né? Então, a gente consegue, através desse gráfico, ver como que foi o comportamento depois, a gente vai ver de forma consolidada nos perfis, tá? Então, a gente dá um destaque aqui, por exemplo, para a classe renda fixa curto prazo. A gente teve uma performance ali no acumulado de 2022 de 12,9% contra 12,4% do CDI. Então, o nosso investimento nesse ativo, nesse tipo de classe, que é basicamente, a gente está falando de títulos públicos atrelados à Selic e crédito também, de certa forma, atrelados à CDI, teve uma performance acima do benchmark. Destaco também a nossa alocação na classe multimercado, né, que teve uma performance ali de 18,8% no ano, o dobro ali do benchmark e bem acima também do próprio CDI, que é uma referência. E dois destaques negativos, tanto em renda variável, né? A gente está falando aqui de renda variável, a classe renda variável ações, né? No Brasil versus um benchmark que é o Ibovespa. A alocação, né? Isso vem acontecendo nos últimos 3 anos, basicamente. Os últimos anos têm sido muito difíceis para a gestão ativa, né, nessa classe de renda variável. A gente está falando que gestão ativa é aquela onde o gestor, né, onde ele tem um fundo, ele busca superar um índice de referência, ele busca superar, no caso, o Ibovespa, fazendo alocações em magnitudes diferentes em setores e empresas que o próprio Ibovespa tem, buscando, então, realmente superar o índice. E os últimos 2, 3 anos tem sido anos bem difíceis, né? Porque, basicamente, as alocações que são feitas, elas estão performando abaixo do Ibovespa, né? Então, em 2022 não foi diferente, né? Então, o Ibovespa subiu 4,7% e a nossa classe ficou ali no zero, ali, ou seja, praticamente não andou, né? E um outro destaque negativo, a gente já, né, o Mauro destacou e a gente falou também no comecinho, é a classe global, né? E lembrando que a classe global a gente investe no exterior, correndo risco cambial, a gente investe uma parte em bolsa e uma parte em crédito ou título público, no caso dos Estados Unidos, né? Então, foi um ano bem complicado para investimento no exterior, e a gente performou ali negativo, exatamente pelas explicações que a gente deu aqui. Então, esses foram os destaques nas classes. Quando a gente compõe, então, cada uma dessas classes, a gente gera o resultado dos perfis, né? Então, o gráfico abaixo, a gente consegue ver que todos os perfis foram positivos, né? Uns mais, outros menos. A gente consegue ver ali a influência, né? Na medida em que a gente sai do perfil curto prazo, que é o gráfico, que é a barra mais à esquerda, e vai caminhando para os outros perfis mais longos, a gente vai ver a influência severa ali, principalmente do investimento no exterior, e aí, puxando novamente o estudo lá do JP, onde fala que tanto o S&P 500, né, a Bolsa Americana, quanto também o indicador de títulos de crédito americano, também a gente vê aí que foi um ano bem complicado e extremamente negativo, e isso afetou, junto até com o próprio comportamento do Ibovespa, que embora ele tenha subido 4,7%, ele também não ajudou muito, porque ele ficou abaixo do próprio CDI no ano. Então, a gente vê ali o movimento da esquerda para a direita, quanto mais, no caso, mais longo é o perfil, maior foi o impacto do desempenho dessas classes que a gente comentou, né? Então, lembrando que no perfil curto prazo, ele ficou abaixo do CDI, basicamente porque até meados de 2022, a gente tinha uma alocação, além de boa parte da alocação ser na classe renda fixa curto prazo, né? Falando de mercado brasileiro, de crédito e título público, a gente tinha uma pequena alocação em títulos, investimento no exterior também, já com hedge, e que teve o desempenho negativo, como a gente viu. Isso afetou o perfil curto prazo até meados do ano, e depois, no segundo semestre, a gente saiu da posição que a gente tinha em investimento no exterior, renda fixa global com hedge. Isso fez com que reduzisse a volatilidade do perfil curto prazo, mas não foi suficiente o tempo para que a gente conseguisse aproximar do CDI. Então, essa diferença entre o perfil curto prazo e o CDI, basicamente, é explicado por essa questão, né? Mas a tendência é que isso agora, nos próximos meses, a gente vai cada vez mais aproximar a rentabilidade do perfil curto prazo do CDI, tá? Vinícius, sim. Vinícius, eu só lembrando que esse renda fixa global com hedge,
ele foi incluído no perfil curto prazo lá por volta de 2020, quando a gente estruturou todos esses perfis. E ele contribuiu muito para o resultado do perfil curto prazo. Então, se a gente olhar historicamente, a gente teve 114% de CDI, eu acho que foi no ano passado, muito em função do desempenho do renda fixa global com hedge. Mas como ele traz volatilidade, nós tomamos a decisão de preservar esse tipo de investimento para outros perfis e tirar ele do perfil curto prazo. Exatamente. E aí, como a gente também tem costume de fazer, a gente mostra aqui, além de mostrar ali o desempenho, né, dos perfis no ano específico, a gente também traz aqui as janelas um pouco mais longas aqui, né? Então, esse primeiro gráfico aqui a gente mostra a rentabilidade dos perfis, né? Lembrando que a gente sempre fala de rentabilidade já líquida, que é descontada a taxa de custeio, né? Então, já é a rentabilidade percebida pelo participante, né? Então, esse primeiro gráfico mostra a rentabilidade líquida desde janeiro de 20, que foi quando a gente lançou dos perfis 35 em diante, né? Então, quando a gente olha, a gente está falando aqui basicamente de 3 anos. Dentro desses 3 anos, a gente está falando de uma janela bem complicada para o mercado de investimentos. A gente está falando de uma janela onde teve a pandemia inteira, teve a questão da guerra Rússia-Ucrânia, todos os efeitos, né, da própria eleição aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma janela de 3 anos onde tem bastante efeitos aí negativos, né? Então, mas mesmo nesse cenário, a gente olha ali o perfil curto prazo, ele deu quase 95% do CDI. E aí, na medida que os perfis vão ficando mais longos, eles vão sofrendo, de novo, os efeitos aí tanto do investimento no exterior, em títulos públicos e crédito, quanto o próprio Ibovespa. Nesse período, é curioso ver, o Ibovespa ficou negativo nesses 3 anos acumulados, e o CDI já na casa ali de 20%, e outro destaque também, curioso, nessa janela de 3 anos, o IPCA superou o próprio CDI. Que a gente, né, no webinar passado e alguns anteriores, a gente trouxe a informação de que 2020 e 2021, a gente está falando que o IPCA superou o próprio CDI, ou seja, a gente tivemos juros reais negativos no Brasil 2 anos seguidos, né, em 20 e 21. Isso é bem curioso. E quando a gente amplia, mas para poder escapar, então, dessa visão ainda, de certa forma, de curto prazo, a gente amplia e olha a janela desde maio de 14. Maio de 14, lembrando que foi quando a gente lançou nosso modelo de perfis de investimento. Naquela oportunidade, em maio de 14, a gente lançou o perfil curto prazo, perfil 2020, o perfil 2020 foi extinto no fechamento de 2020, porque atingiu a data-alvo dele, e lançamos o perfil 2025 e o perfil 2030. O perfil curto prazo praticamente bateu ali o CDI, né, 98% do CDI, mas é interessante observar que o perfil curto prazo, acumulando nesse período aí, praticamente de 8 anos, ele deu 104,7% de rentabilidade nesse período, ele bem acima do IPCA, como eu comentei, bateu ali o CDI. Quando a gente vai para os perfis mais longos ali, o 2025 e o 2030, vamos dar um destaque ao perfil, por exemplo, 2030, o perfil 2030 no período deu 124,7% do acumulado, ele foi superior ao CDI, bem superior ao CDI, e inclusive superior ao próprio Ibovespa, né, que nesse período Ibovespa deu 111%, e o perfil, não só o perfil 2030, mas o perfil 2025, ambos superaram ali os principais indicadores, inclusive o próprio Ibovespa, e isso basicamente está falando do benefício da diversificação da carteira, né, a alocação estratégica que a gente faz, porque o perfil 2030, lembrando que como ele tem uma composição não só de ativos de risco, mas ele também tem ativos com baixa volatilidade, a própria alocação em renda fixa curto prazo e outros ativos com menor volatilidade, ele tem um nível de risco menor que o próprio Ibovespa. Então, mesmo ele tendo um risco menor que o próprio Ibovespa, ele superou o Ibovespa no período. E um destaque também interessante é que nessa janela de 8 anos, o Ibovespa deu 111% e o CDI deu 107%. Então, é muito interessante isso, porque os juros no Brasil ele tem um patamar tão elevado e a Bolsa sofreu tanto nos últimos tempos que é quase que eles estão tendo a mesma rentabilidade nessa janela. Isso realmente é curioso, né? É um negócio que no Brasil
vem acontecendo de forma recorrente aí nos últimos anos, né? A gente procura também sempre comparar, além de ver os resultados, né, de forma objetiva, a gente procura comparar como está a performance dos investimentos na VEXT versus o mercado de entidades de previdência complementar fechada, né? Então, a gente está falando aqui de um estudo, um levantamento realizado pela consultoria Aditus, né? A Aditus presta serviço para mais de 120 entidades, que essas entidades somadas têm mais de 300 bilhões em patrimônio imobiliário, a gente está falando de 369 planos de benefício. Então, nesse levantamento, a gente compara como foi a performance da VEXT frente a essas outras entidades, a mediana. Então, esse primeiro gráfico, a gente consegue ver ali a rentabilidade nos últimos 12 meses, portanto, a rentabilidade em 2022, olhando nos 4 segmentos de investimento: renda fixa, renda variável, estruturados, basicamente multimercado e líquidos, e investimento no exterior. Nessa janela de 12 meses, a performance da VEXT foi superior nos 4 segmentos, né? E mostrando que há realmente uma gestão eficiente aqui dos recursos via alocação. E é interessante também ver que o investimento no exterior afetou, como não poderia ser diferente, afetou a indústria de entidade de previdência, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de investimento no exterior. Nesse período, a alocação, a rentabilidade nesse segmento pela VEXT caiu 10,8% e do mercado caiu quase 18%. Então, mostra de forma relativa aí a performance melhor da VEXT. Quando a gente amplia a janela para 36 meses, os últimos 36 meses, então, portanto, olhando desde 2020, a gente também tem ali uma boa performance. A gente está falando ali só dando um exemplo aqui, o segmento de renda fixa, a gente praticamente em linha ali com a mediana do material levantado pela Aditus. Estamos ali também praticamente em linha em renda variável e superando tanto o segmento estruturados quanto o exterior. Então, esses 2 gráficos mostram aqui, dentro dos 4 segmentos, a performance dos investimentos aqui na VEXT. E aí, situando, esse é um gráfico interessante também, que a Aditus levanta. Quando a gente olha esse gráfico à direita, o que ele significa? Cada barra dessa é o segmento, então renda fixa, renda variável, estruturados e exterior. Na medida em que o gráfico ele fica, a parte superior do gráfico significa que são as melhores performances, então é a parte superior do gráfico, e quanto mais para baixo é o pior desempenho frente ao mercado. Então, no caso, um exemplo aqui de renda fixa, a VEXT ficou ali no primeiro quartil dos melhores desempenhos de alocação em renda fixa. Então, ou seja, ela ficou entre os 25% melhor alocado em renda fixa. Isso serve também tanto para estruturado quanto exterior, e só na renda variável a gente ficou acima da mediana e um pouco abaixo ali do primeiro quartil. Então, de novo, mostra aí uma gestão eficiente dos recursos, uma bela seleção feita junto com os nossos consultores, o nosso CIO, F13, com o apoio também da Aditus, e a própria seleção dos gestores, né, onde a gente aloca os recursos, e a alocação, né, responde bem, né, a dinâmica dos investimentos, ainda que seja um ambiente bastante complicado, né. E aí, só para dar como a gente sempre reforça, né, tem a disciplina de ter, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de fazer uma seleção eficiente dos gestores e o processo complexo de due diligence, né, de como é a dinâmica, né, qual a filosofia de investimentos, como é a questão reputacional dos gestores. Então, a gente tem hoje uma diversificação bem ampla, a gente consegue ver pelos resultados, e a gente está falando de mais de 30 gestores, aqui são só alguns aqui, e gestores especialistas em cada um dos seus segmentos. Está falando de PINCO, Pátria, Sul América, Kinea, Bradesco, Itaú. Então, a gente está falando aqui de, basicamente, aí, os grandes players especialistas em seus respectivos negócios, né? Então, basicamente, isso que foram a questão dos resultados de 22. A gente vai trazer aqui um tema que tem aí permeado, né, o mercado financeiro, que é a questão, o caso das Americanas, né? Então, proativamente, a gente vai trazer alguns detalhes aqui só para mostrar um pouco como que foi
qual foi o reflexo e como que a gente avaliou essa situação, né? Então, a gente está falando de novo, só para reforçar, a gente não tem alocação, a gente não faz alocação direta no ativo final, a gente não compra ação de forma direta, a gente não compra um título de dívida direto, a gente aloca os recursos através de fundos naqueles gestores, né, que a gente falou um pouco mais cedo. Então, a gente faz a seleção dos gestores, e os gestores, dentro da sua dinâmica, dentro da sua due diligence, faz a escolha dos ativos, né? Então, as nossas alocações são sempre de forma indireta nos ativos finais, né? Mas acho que todos conhecem, Americanas, mas basicamente está falando de uma empresa de grande porte que utilizava bastante, né, o mercado financeiro, seja de emissão de ações, seja de títulos de dívida, para financiar as suas operações, né? Então, ela é bastante presente no mercado, era uma empresa classificada como investment grade em rating, fazia parte do novo mercado da B3, ela fazia parte também de vários índices de ações, o próprio Ibovespa e também, por exemplo, um deles, o índice de governança corporativa diferenciada, né? Os gestores que a gente vem falando bastante, eles começaram, a própria entrada, né, do ex-CEO do Santander, Sérgio Rial, para presidir a empresa Americanas lá em agosto de 22, trouxe um viés positivo também para a condução das operações. Então, tinha assim, um panorama interessante, né? Poucos imaginavam que poderia acontecer, aconteceu. Basicamente, a alocação, quando a gente olha ali em dezembro de 22, o fechamento em dezembro de 22, antes do evento, quando a gente olha o patrimônio da Vext de 3,8 bilhões de reais, a nossa alocação em Americanas, seja via ações, seja via títulos de dívida, representava 9,7 milhões de reais. A gente está falando de aproximadamente 0,25 do patrimônio consolidado. Então, portanto, é uma participação baixa, né? Boa parte dessa alocação, ela estava em cerca de 88%, estava em títulos de dívida, né? Onde o gestor que a gente alocava comprava títulos de dívida e alocava nos fundos, e a gente comprava a cota desses fundos, e praticamente 12% em fundos que detinham ações da empresa, né? E aí é interessante ver que desde o evento, né, que foi em janeiro, as ações caíram mais de 90%. Uma das dívidas, que é a Lame A4, uma debênture adquirida por um dos gestores, adquirida em setembro de 20, com uma taxa interessante, CDI mais 1,4, que tinha um vencimento agora em maio de 14. Essa dívida, por exemplo, já foi marcada a 10% do valor de face, então ela perdeu do valor que ela era considerada, ela perdeu 90% do valor. Então isso fez com que o fundo alocado que tinha essa dívida perdesse só nessa dívida aqui 90% do seu valor. Isso impacta, não tem como não impactar a composição, independente da exposição. E aí, como que a gente seguiu aqui, né? Na medida que a gente tomou conhecimento, né, das notícias, né, a gente procurou todos os gestores que a gente sabia que tinha exposição indireta, seja via ações, seja via títulos de dívida, questionamos quais tinham sido, naquele momento ali, as primeiras ações tomadas por esses gestores e o que eles vão realmente seguir fazendo na medida em que o desenrolar, aí, por exemplo, da própria RJ, da Americanas, quais ações que eles vão tomar, né? Então, e os retornos que nós já tivemos, né? Boa parte dos gestores já contrataram assessores, seja ele assessor jurídico ou financeiro especializado, para apoiar, né, esses gestores que tinham alocação na Americanas, seja no âmbito da recuperação judicial, curso ou de alguma outra forma. E, no geral, a indicação é que todos vão tomar, realizar os melhores esforços para manter, né, os seus direitos e, eventualmente, tentar a recuperabilidade do investimento. É difícil, é um processo complicado, mas, assim, é um primeiro passo que todos têm que dar, tanto a gente como responsável, né, pela administração do patrimônio aqui, quanto também dos próprios gestores que adquiriram esses ativos, né? E aí a gente vai também falar um pouco aqui, mas a gente vai falar do resultado de janeiro, houve um reflexo, evidentemente, a gente vai trazer um reflexo pequeno, mas houve.
E a gente vai falar disso aqui no resultado de janeiro. E aí, só para reforçar, essa situação da Americanas é interessante porque traz à tona como que é a governança de investimentos, né? Então, a gente está falando aqui a gente vai destacar 3 pontos. O primeiro é que a VEX tem um procedimento bem criterioso, complexo, da seleção e monitoramento dos gestores. Então, de novo, a gente faz a alocação dos recursos em gestores especializados. Esses gestores todos têm a seu grau de diligência relevante, isso é avaliado no nosso processo de due diligence. São gestores que entendem do mercado, a gente não esse é um ponto de preocupação nosso. Então, esse é um primeiro filtro que a gente chama, vamos selecionar os gestores de forma melhor possível para evitar que o gestor faça, que sejam gestores que façam alocações de forma temerária, né? Então, esse é um primeiro destaque que a gente quer dar. O segundo destaque, mesmo que depois a gente já tenha feito a alocação, é feito um monitoramento na nossa governança contínuo, né? Então, a gente monitora o desempenho do gestor, como está sendo feito o investimento, se está seguindo, se a gente está atendendo as políticas, normas internas da VEX, está atendendo a própria questão regulatória, grau de exposição, a regulamentação traz limites de exposição a determinados ativos, a determinados emissores, como está o nível de liquidez, o risco de mercado. Então, tudo isso é monitorado para evitar que a gente tenha, por exemplo, uma exposição relevante em uma determinada empresa e corra um risco de ficar concentrado em um determinado ativo. Então, isso tudo é monitorado, é medido, a gente tem uma governança relevante aqui, através dos nossos comitês e dos assessores, de monitorar isso de forma contínua e para evitar situações como essa, né? Ou pelo menos mitigar, né? E, por último, também, de certa forma, por exemplo, no caso Americanas, ela aconteceu, então, mesmo que a gente tenha feito um procedimento criterioso de seleção, mesmo que tenha feito um monitoramento, aconteceu o que aconteceu. Então, uma terceira forma que a gente indica aqui como pilar é a própria diversificação. Você tem uma baixa exposição a uma determinada empresa, a um determinado ativo, né? Isso mitiga, protege o patrimônio de uma situação não prevista como essa. Então, esse aqui é um terceiro pilar que a gente considera relevante aqui a destacar para vocês, tá? Lembrando que a gente está falando que só em fundos de ações, mais de 600 fundos tinham alocações nesse tipo nessa empresa, né? Então, além disso, o que a gente vem fazendo também, né? A gente está falando aproximando cada vez mais também dos gestores para entender como é que está sendo a dinâmica, como eu comentei, e eventualmente dentro da nossa delegação, caso seja um fundo exclusivo, que a gente tenha uma gerência maior, a gente eventualmente até tomar a decisão de sair de uma determinada posição que a gente entenda que é temerária. Então, essa é uma questão que a gente sempre monitora e está atento, né, para não correr risco, né? Então, rapidamente falando aqui dos resultados de janeiro, aí já mostrando aqui um pouco na mesma lógica anterior, que são as classes. A gente está falando da classe renda fixa, vamos dar um destaque aqui a renda fixa curto prazo. Aqui já dá para ver bem o reflexo da questão da Americanas, né? A classe em janeiro, basicamente, subiu 0,9 e o CDI 1,1. Não fosse o efeito da Americanas, essa classe ela estaria ali acima, basicamente, ligeiramente acima do 1,1, que foi o CDI, né? Que é mais ou menos o objetivo de retorno, é superar ligeiramente o CDI. Então, praticamente, a gente está falando do efeito nessa classe, que é a principal classe que detinha uma posição em títulos de dívida da Americanas, basicamente através de um fundo do nosso gestor Sul-América. Então, a performance da classe foi afetada e aqui vamos dizer que é o principal reflexo. A gente tinha posição também Americanas em multimercado, mas assim, há uma diversificação grande em multimercado, então não foi decisivo para a performance da classe. Essa performance da classe abaixo do benchmark lá deve a outros efeitos também de questão de mercado, não é só relacionado a Americanas. E o efeito na renda variável foi praticamente pouco sentido, porque o Ibovespa tinha uma participação pequena
na Americanas, e os outros gestores de ações também tinham uma participação pequena, e como a gente tem uma diversificação grande, não houve um efeito aqui sentido, de forma relevante. Inclusive, a nossa alocação na classe renda variável no mês de janeiro superou o Ibovespa. Então, diferente do que a gente viu ali nos gráficos anteriores, os anos complicados, janeiro, a gestão ativa conseguiu trazer resultado acima do índice, né? E aí, quando a gente compõe essas classes, quando a gente compõe aqui nos perfis, né, a gente está falando aqui de todos os perfis. Nesse mês de janeiro, foram perfis com resultados positivos, crescente, de acordo com a alocação, não só em bolsa, mas também no próprio investimento no exterior, né? Então, dá para ver bem aqui a dinâmica desse mês, obedecendo a lógica de quanto mais longo é o perfil, maior é a volatilidade, mas também maior a expectativa de ganho. Então, esse mês foi interessante por isso. E o perfil curto prazo acabou tendo esse reflexo que eu comentei da alocação na Americanas, através da principal alocação, que é na renda fixa a curto prazo, o perfil ficou 0,8%. Caso não tenha nenhuma outra novidade, provável que a partir desse mês, de fevereiro em diante, o perfil vá aproximar novamente do CDI, né? Então, essa basicamente foi a dinâmica aqui dos resultados em janeiro, né, de 23. Aí entrando um pouco agora, falando um pouco agora do cenário, né, previsto para 2023, né, dentro do nosso tempo aqui, é interessante destacar, já está disponível, né, no nosso website, a política de investimentos por período de 2023 a 2027. É só entrar no site www.vext.com.br. E na política, a gente traz ali qual o cenário econômico esperado, de forma mais unida, as principais projeções, indicadores, alocação estratégica, né? A gente faz ali toda a distribuição por perfil, por classe, como que a gente faz a gestão, quais são os ativos elegíveis de cada uma das classes, os próprios limites prudenciais, ou seja, o que a legislação exige de limites, como eu comentei, de exposição, o que a legislação também traz de vedações que a gente não pode eventualmente alocar, a própria limitações na própria gestão interna aqui, né, limitações gerenciais de alocação que a gente tem, e algumas diretrizes principais aí, isso tudo é possível observar na política de investimentos, né? E aí, dando só um destaque a essa questão do cenário, né, o cenário para 2023, a gente está falando aqui, né, trazendo basicamente qual é a visão, né, dos gestores e que o mercado, de certa forma, vem trabalhando alguns um pouco mais arrojados, outros um pouco mais conservadores, mas de certa forma a gente está falando de um cenário externo com um menor crescimento mundial, né, desaceleração da atividade nos principais países, principalmente nos Estados Unidos. Aí a dúvida nos Estados Unidos é se a desaceleração da economia vai ser de forma leve ou um pouco mais forçada. Essa é uma das dúvidas que tem. Qual vai ser o patamar de estabilização dos juros nos Estados Unidos e na Europa? Na Europa segue em alta, os Estados Unidos provavelmente já chegou perto do final, deve ficar ali na casa ali de 5% ao ano. As dúvidas ainda seguem da questão da crise energética, principalmente da guerra da Rússia e Ucrânia, né? Se os preços vão continuar elevados, se eles vão ceder, ou para quanto que vai ceder, qual vai ser o efeito disso sobre a atividade, a inflação. Um grau importante aqui também, um ponto importante que está sendo bem observado e cada vez trazendo, vamos dizer, pontos positivos o grau de reabertura da economia chinesa, e quanto maior for essa abertura, melhor para a atividade. O Brasil tende a ter um reflexo positivo, dado seu grau de exportação para a China e os efeitos todos, né, de um parceiro relevante, né, nas empresas, a própria guerra Rússia-Ucrânia também afetando, e também qual o grau de quanto que o mercado acionário mundial, e principalmente os Estados Unidos, quanto que ele já precificou esse cenário que eu acabei de relatar. Então, há quem diga que o mercado acionário já está precificado nesse cenário, há quem diga que o mercado ainda tem um pouco ainda a sofrer, que as empresas ainda, principalmente as empresas americanas, né, na Bolsa, elas ainda não estão refletindo ainda esse cenário
negativo, né? Então, esses são uns pontos aí do cenário externo que estão aí trazendo dúvidas para o mercado, né? E acaba afetando bastante os ativos de risco. Quando a gente vem para o Brasil, olhando primeiramente a política, a gente está falando aqui de uma... a dúvida é, vamos ter aqui uma retomada, né, de uma agenda produtiva? Vamos falar aqui de reforma tributária, reforma administrativa, ou vai continuar tendo discussões ainda olhando o passado, olhando como foi o governo anterior, que o mercado brinca muito no terceiro turno, né? A gente vai para caminhar para que lado? A agenda produtiva ou olhar para o retrovisor? Como vai ser a dinâmica aí do Executivo e do Congresso? Eles vão ser mais pragmáticos ou ideológicos? Eles vão tentar seguir ali uma disciplina nos gastos ou vão para uma questão mais ideológica? Então, esse é um dos pontos que o mercado está avaliando. E qual vai ser o comportamento do judiciário? Ele vai ser realmente atuante, vai apoiar ou não? Então, essas são aqui as variáveis no mundo político brasileiro. E no ambiente macro, o Brasil, a Selic em nível elevado, né? Então, hoje ela está 13,75, o mercado espera que ela conclua o ano em 12, então ela deve começar a cair, mas num nível de forma menor, mais baixa do que era esperado inicialmente. E a inflação, ela vai continuar persistente ou não? Hoje ela está acima da meta, e quanto que ela vai ficar acima da meta? E, basicamente, a variável importante no Brasil aqui é a solução para a crise fiscal, né, a continuidade dos estímulos. Quanto que isso vai realmente... quanto que o governo atual vai estar atento a essa questão fiscal? Ele vai trazer temas relevantes, por exemplo, reforma tributária, vai ser austero, ou vai seguir com uma política mais de continuidade de estímulo e injeção de recursos? Então, esse vamos dizer, é o panorama, né? E é interessante quando a gente faz esse mapeamento, que a gente vê que o contexto de curto prazo ele é bastante incerto, né? Olhando para o investimento, né? E acaba trazendo à tona aquela agenda que a gente sempre fala, bom, vamos olhar a importância de olhar o curto prazo, mas olhar realmente o horizonte de investimento. Qual é o perfil recomendado, né, que a gente fala? A gente está falando de olhar um perfil curto prazo que vai ser mais conservador, mas também vai ter a possibilidade de menor de ganho futuro, ou vamos olhar mais para a estratégia de longo prazo, olhar mais o mercado no longo prazo, olhar a realidade, olhar menos para o curto prazo, olhar mais para o longo prazo? Qual é a melhor dinâmica? Ficar atento ao curto prazo ou olhar o horizonte de investimento, a expectativa de ganho futuro? Então, traz à tona essa discussão que a gente sempre discute nos momentos de escolha de perfil, tá? É isso, eu passo a palavra agora para o Cris. Obrigado, Vini. E aí, só que estamos com o horário mais apertado, já pode passar para o próximo slide. Bom dia a todos aí. E aqui tem uma notícia importante, ela está explícita aí já no próprio slide, que é isso, o modelo de perfis da Vext em 2024 faz 10 anos, está amadurecendo. Tivemos lançamento de novos perfis em 2020, evolução dos instrumentos de acompanhar os perfis de investimento no site por meio das lâminas. Ano passado, não sei se vocês lembram, nós antecipamos geralmente a janela de escolha em novembro, um período mais próximo do fim do ano, veio para outubro, e é isso, tudo para amadurecer. E a partir deste ano de 2023, tem aqui mais um passo no sentido desse amadurecimento. A partir de agora, haverá 2 janelas ou 2 períodos para que o participante assistido possa fazer a sua escolha ou opção ou alteração do perfil de investimento. Então, fiquem atentos, na verdade, vocês vão ser provocados em relação a isso, lembrados aqui pela equipe de comunicação e marketing da Vext, mas anota na agenda, no mês de abril deste ano, agora daqui a 2 meses, abril de 2023, estará aberto um período de adequação, de escolha de perfil de investimento. Então, quem fizer a escolha, a adequação do seu perfil de investimento em abril, seu perfil vai estar valendo ali a partir de julho, que é um tempo que a gente tem que fazer o trabalho de cozinha, né, aqui dentro de casa, na mexida dos investimentos. E também teremos agora a tradicional janela de fim de ano, que vai ser no mês de outubro, semelhantemente ao que ocorreu no ano passado. Então, a partir de agora, no mês de abril e também
no mês de outubro, haverá agora a opção para que todo participante assistido, você até que mandou uma pergunta aqui no chat sobre isso, vai poder fazer a adequação ali do seu perfil de investimento. Pode passar o slide que a gente já caminha já para o finzinho. E é isso. Então, toda essa educação sobre os perfis, tudo que vocês precisam saber sobre os perfis, estão na nossa política de investimento, a parte mais técnica das classes de ativo, dos perfis, o regulamento de perfil de investimento também está disponível no website da Vext, assim como o guia explicativo, e aí os outros instrumentos de comunicação e educação vão ser enviados para o seu e-mail, por isso mantém seu e-mail aqui atualizado no seu cadastro na área restrita da Vext. Então é isso, 2 janelas de 2 períodos de escolha de perfil de investimento a partir de 2023, em abril e em outubro. Qualquer dúvida, você liga para a gente, chatbot, você vem nos visitar aqui no escritório, liga pelo telefone, manda e-mail, estamos à disposição para tirar essas dúvidas. E agora, já vou pedir para as meninas, para a Gabi aqui, colocar na tela esse QR Code aqui para você já fazer uma avaliação aqui desse nosso webinar. Estou aqui demorando um pouquinho para o Vini já ler todas as perguntas que vão ser respondidas. Então, você, se tiver aí o leitor de QR Code no seu smartphone, dá uma fotografada aí. Se puder, a gente adoraria receber seu feedback. Nós mudamos muita coisa, nós vimos mudando muita coisa nesse webinar com base na sua opinião. Então, por isso que a gente está sempre atrás do que você acha, do que você pensa sobre essas ações da Vext. Então, mais uns segundinhos por aí, ponha seu smartphone na tela e muito obrigado já aqui por essa oportunidade. Anote na agenda, abril e outubro, hein? Janela de escolha de perfil de investimento aqui na Vext. Eu devolvo agora acho que vai ser para o Vini, para algumas perguntas e respostas aí. Muito obrigado. Oi, Vini. Olá. Vini, nós temos aqui uma pergunta, não foi identificado, mas está falando sobre, a pergunta é, o efeito Americanas atingiu algum dos nossos fundos de forma significativa? Aí eu já emendo com uma outra, perguntando se a Vext investe em outras empresas que estão constantemente aparecendo na mídia com indicação de dificuldade financeira. Ah, legal. Como eu mostrei ali, a gente tinha realmente uma alocação pequena, através de alguns fundos em Americanas, principalmente em títulos de dívida da Americanas. Essa exposição representava 0,25% do patrimônio consolidado da Vext, está falando de menos de 10 milhões de reais. O efeito, basicamente, foi no perfil curto prazo, pela sua relevante exposição na classe renda fixa a curto prazo, que é onde a gente tem ali as principais alocações em títulos de crédito. Então, o efeito foi basicamente ali como eu mostrei, né? E de fato, a gente, como eu também comentei, há uma diversificação grande. A gente tem uma amplitude relevante aqui, né, de alocações no mercado brasileiro, seja através de fundos de ações, seja através de fundos de crédito, mas são alocações relativamente baixas, tá? A gente está falando de pouca concentração, então isso por si só já é uma segurança, né? E o mercado trabalha assim, tá? E empresas constantemente, né, apresentam dificuldades financeiras, né? E muitas vezes não é por questão igual aconteceu na Americanas, é uma questão de mercado, é uma questão desfavorável do cenário, né? Então, por isso que é importante, né, a gente seguir com o monitoramento das exposições, ter ali o entendimento da situação do gestor, ter ali a proximidade, né, com os gestores para entender o racional. E os próprios gestores, muitas vezes, eles fazem uma seleção criteriosa ali, uma diligência importante de alocação, e muitas vezes ele mesmo já faz ali a análise e a saída de um determinado ativo, tá? Então, basicamente, essa é a resposta. Ok, Vini, nós temos aqui mais uma pergunta, com base quem passou foi o Diego, com base nas lâminas dos planos, ele quer saber como é gerido a carteira dos fundos e como a Vext enxerga o cenário atual do Brasil, como serão as movimentações para capturar as melhores oportunidades de retorno. Tá. Como a gente até foi objeto, né, da gente
como que é feita a gestão aqui de investimentos na Vext, né? E como que é composto aqui como é que é composta a carteira dos perfis, né? Então, na lâmina dá para ver bem ali a composição de todos os perfis, mas assim dá para resgatar também nos últimos webinars, a gente mostra ali como que é a composição de cada um dos perfis, né? E aí como que é feita, né? Então a gente tem, em primeiro momento, assim, a gente tem uma análise, uma discussão macro, né, da macroalocação de cada um dos perfis, ou seja, como que cada perfil vai investir naquelas 8 classes de ativos. Então, quanto mais curto é o perfil, maior a alocação em ativos com menor volatilidade. À medida que os perfis vão ficando mais longos, vão tendo uma ampliação de ativos com maior volatilidade. Aí está falando basicamente de renda variável, alocação no exterior, inflação. Então, a dinâmica primeiramente é olhar de forma macro a alocação nos devidos segmentos, né, de investimento. E aí, se eu falar então da macroalocação, a gente tem também movimentos táticos. A gente, ao longo do ano, a gente busca, através aí de entendimento de como está o mercado, e trabalhando dentro de bandas também, que a gente na política de investimento, a gente trabalha ali com bandas. Então, a gente, por exemplo, a gente não pode simplesmente ficar de uma hora para outra, dobrar a posição em bolsa. A gente não pode fazer isso, a gente tem que obedecer algumas bandas de alocação, e a gente não tem tanto, não dá tanto peso assim a um contexto de mercado pontual, porque a gente pode, diferente de você poder, de um fundo que você pode resgatar e trocar de fundo, aqui a gente está falando de um patrimônio que tem uma visão mais de longo prazo, a gente está falando de uma previdência. Então, a gente busca estruturar os investimentos com um olhar um pouco diferente. Então, a gente tem a estruturação de fundos olhando uma visão mais de longo prazo, mas também olha movimentos de curto prazo para tentar trazer ganhos. Então, por exemplo, ano passado, ao longo do ano, a gente foi reduzindo a exposição no mercado de crédito no Brasil. A gente chegou a ter, no começo de 2022, a gente tinha basicamente 35% na classe renda fixa curto prazo em ativos de crédito no Brasil. A gente terminou o ano com 17%. Né? Isso é uma discussão interna da classe. Então, a gente faz esse monitoramento também de curto prazo, tentando trazer ganhos ali, mas sem desmontar o racional, que é o racional de ter uma estrutura olhando mais o longo prazo. Nós temos aqui, Vini, uma outra pergunta do César, que ele fala: o perfil mais longevo continua sendo vantajoso para quem é mais jovem e pretende utilizar desse benefício somente muito à frente, ou com esse cenário de crise compensa ajustarmos? Faz sentido? É vantajoso ajustar o perfil para um menor prazo e reajustá-lo posteriormente, conforme especulação do ano seguinte? Esse é um bom ponto, porque a gente tem bastante interação, né, com os participantes, e a gente sempre tenta seguir no seguinte racional. A gente fala assim: a primeira variável a ser observada na mudança de perfil, escolha do perfil, quem vai aderir, é o seguinte: olhar menos o contexto de mercado e olhar mais o horizonte de investimento. Então, o horizonte de investimento desse participante, como o próprio participante César, né? Como ele comentou, os perfis mais longos são melhores para pessoas mais jovens. É verdade. Ele está começando na carreira, ele está agregando valor no seu patrimônio, ele tem uma disposição, né, como ele está constituindo esse patrimônio, ele tem uma disposição a correr mais volatilidade, só que também tem a possibilidade de um ganho melhor lá na frente. Então, por isso que a gente fala, antes de olhar o contexto, olha o horizonte de investimento. É um horizonte de investimento onde você vai ficar um bom tempo alocado, ou é um horizonte de investimento curto que o participante vai utilizar o recurso no curto, médio prazo, né? Esse é um primeiro ponto. Então, horizonte de investimento. O segundo ponto qual é a disposição a risco do participante? É um participante que aceita que o investimento tenha temporariamente uma performance negativa, né? Porque, assim, de novo, bolsa pode, no determinado mês, como foi, por exemplo, agora janeiro, foi um mês positivo, superou o CDI, mas pode ser um mês, como foi novembro e dezembro do ano passado, que a bolsa no Brasil foi negativa. Então, é um investidor que tem disposição a acordar e ver esses movimentos do mercado, né? Então, por isso que
tem que sempre olhar os dois casos, ver horizonte de investimento e disposição, e com base nisso fazer a decisão de alocação no melhor perfil, né? Então, o cenário de curto prazo ele acaba sendo menos relevante, né? Porque o mercado ele é muito dinâmico, o mercado ele é difícil acertar o melhor momento de entrada e saída de um determinado ativo. Então, para evitar que esses movimentos de curto prazo, onde tenta acertar e vai errando e perdendo valor, olha esses dois primeiros variáveis, horizonte de investimento e disposição a risco. Com base nisso, o participante consegue fazer a melhor escolha, seja ela não alterar de perfil, seja trocar de perfil, seja por mais curto ou mais longo, tá? Ok, aqui não foi identificado, a pergunta é, a Vext pode investir em ativos emitidos por uma de suas patrocinadoras? E quais os ativos do grupo temos nas nossas carteiras? Muito interessante. Assim, como até comentei, na própria política de investimentos, que está disponível no nosso site, tem uma disposição lá no artigo, acho que é o artigo 61, que fala que é vedado, tá? Vext é vedada investimentos com recursos do plano, de forma direta ou indireta, até com a redação aqui, ó, em títulos emitidos por patrocinadoras, né? Controladas e coligadas, exceto se realizados de maneira alheia à vontade da Vext, por meio de fundos de investimentos não exclusivos geridos por terceiros. Ou seja, se é um fundo exclusivo da Vext, ainda que seja gerido por terceiro, a gente tem vedação de investir em ativos de patrocinadores. Se é um fundo aberto, onde a gente não tem gestão sobre qual ativo o gestor vai adquirir, isso tem a possibilidade da gente ter uma alocação de forma indireta e sem ter de forma alheia. A gente tem uma pequena participação através de títulos de dívida e ações em uma das patrocinadoras, que é a Braskem, mas é uma participação muito pequena, através de fundos não exclusivos, fundos abertos, tá? Uma participação realmente menor do que aquela que eu comentei da Americanas, tá? Então, isso está dentro da regulamentação, a gente não descumpre em nada a nossa política, inclusive é previsto isso lá, tá? Tem aqui mais uma pergunta, também não foi identificado, visto que a rentabilidade de exterior e variável estão performando muito mal e sem previsão de melhora, por que não tornar os perfis de investimento de mais longo prazo mais conservadores? O ponto é exatamente esse, assim, como a gente já tem a dinâmica de 10 perfis de investimento, se o participante ele tem ali a avaliação do horizonte de investimento dele, mas ele dá um peso maior para a propensão a risco, a recomendação é que ele fique em perfil mais curto. Então, ele não fique nos perfis mais longos, porque a ideia é que realmente, quanto mais longo é o perfil, quanto mais longo é essa alocação, né? Ou seja, os perfis ali caminhando do perfil curto prazo para o perfil 2065, a ideia é que realmente esses perfis tenham mais risco, mas também um potencial ganho maior. Então, por isso que a gente tem a opção aqui de 10 perfis, para exatamente o participante avaliar o momento de vida dele, o momento que ele vai utilizar o recurso, se ele vai utilizar o recurso mais no período mais curto, que ele fique realmente nos perfis mais curtos, correndo menos risco de investimento exterior. Se ele é um participante que tem uma propensão maior a risco e tem uma jornada relevante aí ainda, em período longo, de contribuição, ele fica nos perfis mais longos, tá? Então, a gente prefere manter essa forma do que, de repente, adequar todos os perfis a uma situação de curto prazo, porque a gente pode realmente ter um determinado período que, como é agora, está um juros elevado, e a gente levar todos os perfis a ter uma posição relevante, por exemplo, em títulos públicos federais, que vai pagar a Selic, por exemplo, mas perder o potencial ganho futuro de você estar sendo alocado aí em bolsa, por exemplo, que pode trazer um resultado maior no longo prazo. Então, o trabalho é menos nessa dinâmica de curto prazo e alocação estruturada nos perfis de longo prazo, entendeu?
Ok, o nosso tempo está esgotando, a gente conseguiu responder bastante perguntas, tentamos agrupar algumas perguntas parecidas. As que não foram respondidas, eu peço que entre em contato com os nossos canais de relacionamento, e eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor-presidente, Mauro Figueira, para fazer o encerramento. Muito obrigado, Vini. Obrigado a todos aí pela presença, pelas suas perguntas, que ajuda bastante aí a enriquecer a nossa conversa com vocês, que esse é o objetivo mesmo. Queria ressaltar aqui só 3 pontos antes da gente encerrar. Primeiro, que 2022 foi realmente um ano muito difícil, seja no Brasil como seja lá fora, e foi muito importante num ano como esse. A gente foi realmente testado na nossa estratégia, na nossa disciplina, e tivemos um resultado onde a gente conseguiu ter todos os perfis positivos, e a gente tem aí certeza de que esse tem sido o diferencial para a gente. Segundo ponto que eu queria destacar, preocupação de todos com relação ao evento da Americanas. Nós temos conversado aí com todos os nossos gestores e questionado eles se tem alguma percepção de que isso possa aparecer em mais algum ativo. Até o momento, nenhum sinalizou nenhuma possibilidade. Eles também entram em contato com as empresas, as outras de varejo, e como o Vini comentou, a exposição era uma exposição pequena. Quando a gente olha o setor como um todo, o setor também tinha esse nível de exposição, uma exposição baixa. Isso realmente traz um pouco mais de segurança na carteira, visto até que não foi um evento sistêmico, um evento isolado. Então, a gente continua trabalhando nessa diversificação com vários gestores e esse acompanhamento próximo. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, antes de fechar, é sobre as 2 janelas de perfil. Então, realmente, foi um pedido que vocês fizeram, as patrocinadoras também solicitaram, nós implementamos, eu anunciei isso no final do ano passado, na reunião anual, vai começar agora. Peço que vocês estudem, entrem em contato com a gente, tirem dúvidas e tenham bastante cuidado, não tentem adivinhar qual é o perfil que vai vencer em cada semestre. Realmente isso é muito volátil. Como o Vini reforçou, pensem no seu horizonte de investimento, quando você vai precisar utilizar aquele recurso. Se você está começando carreira, você ainda tem tempo para construir a sua reserva. Se você está precisando no curto prazo, ou acha que vai precisar, fique num perfil mais conservador. Mas qualquer dúvida, entre com a gente apoia no que for necessário, tá bom? Então, agradeço a todos vocês, até a próxima, e encerro aqui deixando novamente aqui aquele vídeo do final do ano para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir no começo. Muito obrigado.